A voz do pastor. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, na Rádio Olinda. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira da segunda semana do Advento. Muito obrigado por sua companhia, obrigado por estar comigo aqui no programa A Voz do Pastor. Aqui é Dom Paulo Jackson e eu me sinto muito feliz de, nesta manhã, poder entrar em contato com você e lhe transmitir um pouco da Palavra de Deus. O Evangelho do Dia, a Palavra de Deus, nas ondas da Rádio Olinda. Pois bem, o texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 26. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a força do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo a Jesus. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, Jesus disse então ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, o homem se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus está ensinando e imediatamente aparece o grupo que sempre faz resistência a Jesus no Evangelho, neste segundo Evangelho, nessa comunidade. Fariseus e doutores da lei, mesmo tendo jejuado no dia anterior, eles estão marcados por esta mentalidade demasiadamente legalista e por isso mesmo eles não conseguem perceber a ação salvífica e libertadora de Deus agindo por meio de Jesus na vida daquela comunidade, especialmente deste homem, deste jovem que teve a sua cabeça curada por Jesus. Ele é paralítico, mas na verdade o que precisa ser curado não é somente a paralisia das pernas ou dos braços, é a cabeça, é o pensamento, é a mentalidade, é o coração, é a inteireza do ser. Este paralítico, não podendo entrar junto onde está Jesus, ele é trazido por 4 companheiros, 4 amigos, que, segurando nas 4 pontas de uma espécie de maca, eles fazem com que aquele homem paralítico desça até diante de Jesus. Por meio do telhado, eles abrem o telhado e descem o paralítico até Jesus. Vendo-lhes então a fé do homem que era paralítico, mas a fé também daqueles que o carregavam. Vendo-lhes a fé, Jesus então diz: Os teus pecados estão perdoados. Isto é, Jesus quer que, associado à temática da cura da paralisia, também se reflita sobre o pecado, que é verdadeiramente aquilo que nos paralisa,
Logo, os fariseus e doutores da lei reclamam e dizem: quem é este que está blasfemando? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Era assim na tradição bíblica. Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? É assim que Jesus se coloca diante daquela multidão para curar e libertar a todos do mistério do maligno. Especialmente, nós rezamos e agradecemos a Deus pelo dom da hospitalidade e da amizade em mais um encontro fraterno. Recebamos então a bênção do Senhor para continuarmos na nossa labuta. Mas antes da bênção, eu gostaria de compartilhar com vocês uma pergunta que um ouvinte do nosso programa me mandou. Melquisedeque de Paulista diz assim: eu sou católico, mas minha família é toda protestante. Me perguntaram por que a gente não recebe o vinho na missa, mas somente o pão. Obrigado, Melquisedeque, pela sua pergunta. Eu pude compreender qual é a questão, mas mesmo na sua pergunta há um equívoco. Nós católicos não recebemos o pão, nós recebemos o corpo do Senhor. É bem diferente. Mas eu entendi o que você perguntou, na verdade eu estou brincando um pouquinho com você na resposta. Vamos por parte para a gente tentar compreender essa história da comunhão somente em uma espécie ou comunhão nas duas espécies. Vamos com calma. Primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo diz: tomai e comei, tomai e bebei. Portanto, o ideal, você tem razão, os seus parentes também têm razão. O ideal é que a comunhão seja distribuída nas duas espécies, o corpo e o sangue do Senhor. Muitas paróquias, na verdade, já estão fazendo isso. Algumas paróquias possuem âmbulas, aquele vaso de metal, âmbulas adaptadas com pequenos cálices ao centro. Fica fácil então para se fazer a distribuição da Eucaristia por intinção. Pega-se a hóstia consagrada, o corpo do Senhor, e se toca no sangue do Senhor. Aquilo que era vinho e agora é o sangue de Cristo. Toca-se então com a hóstia consagrada e se faz a entrega, o serviço da entrega de Jesus Eucarístico para o fiel que está diante de nós. Assim, a pessoa pode comungar no corpo e no sangue de Cristo. Bom, nesse caso, quando a comunhão é nas duas espécies, obrigatoriamente a comunhão deve ser distribuída, deve ser dada na boca. Terceira coisa, é verdade que a Bíblia diz: comei e bebei, mas é também verdade que a Bíblia diz: isto é o meu corpo? Muitas vezes as mesmas pessoas que reclamam, porque na Igreja Católica, muitas vezes nas missas nós recebemos somente o corpo do Senhor, muitas vezes estas pessoas que participam de igrejas evangélicas não acreditam plenamente na Bíblia e dizem: não, Jesus está dizendo uma coisa simbólica. Quando ele diz isto é o meu corpo, é meramente simbólico. Para nós católicos, não. Para nós católicos não é simbólico. É presença real, sacramental, mas é presença real. Não é mero símbolo, não. Para alguns, então, a Eucaristia é mero símbolo. Na Igreja Católica, foi o Concílio de Trento, no século XVI, que estabeleceu com toda clareza a doutrina da presença real de Jesus na Eucaristia. Ele está presente em cada uma das duas espécies. No pão consagrado, que se torna corpo do Senhor, e no vinho consagrado, que se torna sangue do Senhor. Assim, o Concílio de Trento afirma que, mesmo que alguém comungue somente do corpo do Senhor ou somente do sangue do Senhor, fica o fiel claramente empenhado em dizer que recebe plenamente o Cristo Jesus inteiro. Quem recebeu o sangue do Senhor, comunga inteiramente do mistério do corpo e do sangue de Cristo. Quem recebe, por exemplo, numa comunidade em meio ao mato, quem recebe o corpo de Cristo, comungando somente o corpo do Senhor, também este recebe totalmente o Cristo inteiro. O Concílio Vaticano II
na Sacrosanctum Concilium número 55, estabelece algumas orientações. Lá se diz: os fiéis devem receber a comunhão de hóstias consagradas naquela missa, de preferência. O Concílio Vaticano II também permitiu a comunhão nas duas espécies, para clérigos e também para leigos, em algumas circunstâncias, especialmente na missa de ordenação de um neo-sacerdote, também na profissão religiosa ou meramente na missa pós-batismal para os neófitos. Todas estas ocasiões devem ser definidas pelos bispos diocesanos, em sintonia clara com o povo de Deus. Aqui, a nossa Arquidiocese de Olinda e Recife, eu gostaria de estabelecer mais algumas datas especiais para se receber a comunhão nas duas espécies. Entre elas, a Quinta-feira Santa, a quinta-feira da Semana Santa, e também Corpus Christi. Deve-se fazer toda atenção com os restos de pães ázimos e também do vinho. Todos os recipientes utilizados para a distribuição do corpo e do sangue do Senhor devem ser bem purificados. Exatamente porque para nós católicos há a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. É por isso que se desaconselha completamente a distribuição do vinho em sistema de mutirão, segundo as necessidades dos fiéis, distribuir em copinhos descartáveis, porque depois como é que se vai fazer a purificação de tantos copinhos descartáveis? Muita gente pode jogar no lixo, pode jogar fora, e para nós católicos o resto aparentemente de vinho, mas aquilo que é vinho consagrado é o sangue do Senhor. Portanto, fragmentos do pão se deve ter muito cuidado, porque é o corpo de Cristo, e restos de vinho, na verdade, para nós não é restos de vinho, é o sangue do Senhor. É por isso que em muitas ocasiões, por não termos a condição necessária para se fazer dignamente a distribuição do corpo e do sangue de Cristo, e depois se fazer a purificação de todos os vasos sagrados, é por isso que em muitas ocasiões se faz somente a distribuição com a hóstia santa, o corpo de Cristo, e, como disse o Concílio de Trento, ao distribuir o corpo de Cristo, na verdade o fiel comunga plenamente nas duas espécies. Mas o ideal é que haja âmbulas adaptadas para se fazer a distribuição do corpo e do sangue do Senhor. O programa de hoje ficou um pouco mais longo, mas espero que tenha sido boa a orientação para todos os fiéis. Um abraço, até amanhã, fique na paz de Deus. A voz do pastor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.